Obrigado por ter lembrado. Tá demorando hoje aqui. Foi. Agora foi. Vou voltar lá no começo. Estamos na quarta aula de funções e reações orgânicas. Hoje o tema da aula é desenhar estruturas em duas dimensões usando CamDraw JavaScript. Na verdade, não é um software, né? É um aplicativo que você consegue usar de graça via web. Sobre a atividade, eu coloquei aqui o atendimento a essa classe, são sempre às sextas-feiras, das 10 às 11. Eu vou colocar sempre o mic no Classroom e eu deixarei o Meet aberto durante 1 hora, nesse horário. Caso ninguém apareça, eu vou ficar fazendo as minhas coisas, mas sempre vou deixar o Meet aberto para quem quiser conversar, tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos da disciplina. Hoje a gente vai, então, o objetivo da aula de hoje é desenhar estruturas, tá? A gente vai aproveitar essa ferramenta para a gente conhecer já algumas funções orgânicas, algumas, não vou colocar todas hoje, porque é muita função, e também já aproveitar a ferramenta para a gente ter alguma noção de nomenclatura. Por enquanto, para essa aula, eu vou usar nomenclatura em inglês, porque o programa é em inglês. Mas no Classroom, a gente tem algumas videoaulas e algum material relacionado à nomenclatura em português, tá? Classroom tem alguns materiais e alguns links importantes sobre nomenclatura. A minha opinião sobre nomenclatura é o seguinte: antigamente era necessário, hoje em dia já não vejo tanta necessidade, principalmente quem não vai ir nessa área. A nomenclatura, hoje em dia a gente vai ver que essa ferramenta permite você descobrir o nome, sem precisar pesquisar no Google, certo? Então a gente vai ver como que a nomenclatura está ficando cada vez, os professores estão cobrando cada vez menos essa parte de nomenclatura. Bem, a aula de hoje envolve um pouco, então, estruturas em duas dimensões. A gente já viu as estruturas de Kekulé. Hoje a gente vai lidar com as estruturas em linha, principalmente. E existe também uma outra forma de desenhar estruturas, que é a forma condensada, principalmente utilizadas em textos, em parágrafo, quando você escreve um texto, né? Principalmente a gente coloca a forma condensada. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei da pessoa da manhã. Eu vou colocar aqui a molécula do etanol em forma de Kekulé. Forma de Kekulé, a gente discrimina as ligações carbono e hidrogênio, as ligações covalentes, usando a notação de traço, certo? Que é a principal característica das estruturas de Kekulé. Estruturas de Lewis a gente usa os pontinhos. E a estrutura do etanol é essa, e a gente coloca as ligações chapadas no plano, tá? Aqui no caso, no plano da tela. Como que a gente desenharia a estrutura do etanol em linha? Para desenhar a estrutura do etanol em linha, vou usar até outra cor aqui para ficar um pouquinho, tá? As linhas, elas sempre vão envolver ligações carbono-carbono, salvo casos que eles não discriminam um átomo, tá? Então, se você vê uma linha, por exemplo, assim, uma linha, opa, tá parecendo uma onda, né? Deixa eu apagar aqui, essa linha tá muito grossa também, mas vamos lá. Se você vê uma linha assim, tá? Significa que eu tenho 2 pontos, né? Determina uma reta, mas aqui, então cada ponto aqui, cada extremidade seria um carbono. Então o que eu desenhei aqui foi justamente essa ligação, tá? Então agora eu preciso de mais uma ligação para discriminar a ligação carbono-oxigênio. E lembrando que a geometria do carbono é tetraédrico, a gente tem que respeitar os ângulos de ligação. Então é uma linha para baixo, e aí eu coloco o oxigênio. Não preciso discriminar a ligação, ó, com hidrogênio, eu posso simplesmente colocar o hidrogênio do lado da ligação. Então, essa aqui é a representação das estruturas em linha do etanol. A gente tem a forma condensada, que é a forma quando a gente escreve um texto, quando você está querendo digitar no Word, por exemplo, e você não tem esses programas de desenhar estrutura. Então, a gente pode desenhar a forma condensada colocando primeiro cada carbono, né? Então, o carbono, a gente centraliza no carbono, eu coloco o CH3, depois eu tenho o CH2 e depois eu coloco o OH, né? Essas ferramentas de texto, Word, PowerPoint, tem a possibilidade de você colocar os números em subscrito, né? Então, você coloca os números, depois você transforma os números em subscrito, você desenhou a estrutura do etanol. A gente tem também, vamos desenhar mais alguns 2 exemplos rapidinho, antes de ir para o programa. Eu tenho também, vamos pegar uma estrutura um pouquinho mais, bem parecida com o etanol, tá? Só para a gente ter uma ideia como que é. Eu vou colocar o acetaldeído, ou etanol, mas o mais comum é chamar de acetaldeído. A gente vai explorar bastante os grupos funcionais, mas eu preciso usar alguns aqui para exemplificar discriminar as estruturas de Kekulé. Acetaldeído tem um grupo aldeído. Aldeído é um grupo que contém um carbono
duas ligações com oxigênio ligado a um hidrogênio numa ponta. Tá? Ele é bem parecido com o etanol, só que ele tem duas ligações ao oxigênio. Como que fica a estrutura do acetaldeído em linha? É muito parecido com essa daqui. A gente põe a ligação carbono-carbono, e nesse carbono agora a gente discrimina a dupla ligação com oxigênio. Então você faz duas oxigênio. Pode colocar desse jeito, tá? Não está errado. Alguns livros ou algumas pessoas gostam de discriminar a ligação com o hidrogênio para mostrar a estrutura em linha. Como que seria isso em condensada? Então, eu vou colocar o CH3 e agora eu coloquei CH3, agora eu preciso colocar um carbono, oxigênio e hidrogênio. Mas, por convenção, a gente coloca o hidrogênio antes e o oxigênio depois, porque toda vez que você vê esse CHO, fica o aldeído. O livro está perguntando, vi antes na forma condensada, formatos que se posicionam o H3 antes do primeiro C, no caso do etanol. Também está certo, tá? Vocês podem colocar o H3C ligado. Você pode até colocar um tracinho também, tá, Lívia, se quiser. A gente coloca um tracinho, né? Põe CH2, tracinho OH. Tá? Também, a condensada, a gente tira as ligações covalentes carbono e hidrogênio. Tá? Então, a gente foca só nos átomos envolvidos. Tá? Então, tá certo sim colocar H3C antes para ajudar a enxergar que o carbono está ligado a outro carbono. Não tem problema, não. Vamos fazer só mais um exemplo? Ixi, não vai caber aqui, eu abusei aqui do espaço, mas vamos lá. Eu vou colocar uma molécula nada a ver agora, eu vou colocar T-butilamina. Tá? Esse T é a abreviação de TERT. Tá? TERT significa 3. Butil é uma cadeia de 4 carbonos, só que com o prefixo TERT. TERT-butil, a gente vai ver já, mas o N-butil seria a cadeia de 4, né, 4 carbonos. O SEC-butil seria uma cadeia onde eu tenho uma ou duas, ele está ligado aqui, certo? E o TEC-butil, esse aqui acho que vai complicar vocês, mas é quando a gente liga direto aqui. Eu vou colocar aqui a estrutura para não ficar CH3, 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 e aqui eu coloco amina, que é um grupo, é um nitrogênio ligado ao carbono, tá? A amina primária, tá? O TEC-butil é isso, é 4 carbonos, só que eles estão todos os 3 ligados ao mesmo carbono. Como que eu desenho isso em linha? A gente discrimina a ligação carbono-nitrogênio, tá? Os heteroátomos a gente coloca, né? Nitrogênio, oxigênio, enxofre. Só que carbono e hidrogênios ligados a carbono a gente não discrimina, tá? Com exceção aqui do aldeído que a gente pode colocar. E aí a gente coloca então simplesmente 3 traços, tá? Essa intersecção aqui é o carbono central e os outros 3 aqui seriam o TEC-butil. Agora, para discriminar isso em forma condensada, aí a gente pode usar tanto essa notação H3C. Eu tenho 3 CH, aqui parece um C, né? Mas é um parênteses, tá, pessoal? Então, parênteses, H3C, parênteses, 3 ligado a C. Então, eu desenhei essa parte aqui na forma condensada e coloco NH2, tá? Então, o que é esse parênteses 3 aqui? Quer dizer que nesse carbono eu tenho 3 CH3 ligados nele, e esse C ainda mais uma ligação ao nitrogênio que está ligado a 2 hidrogênios, tá bom? Também é aceitável você colocar CH3, 3C, NH2 também, como o livro comentou sobre a possibilidade de desenhar desse jeito. Mas esse aqui também não está errado. Assim fica mais fácil de enxergar que o carbono que está ligado a outro carbono. Tudo bem? A gente pode ficar o dia inteiro só nessas 3 formas de desenhar estruturas, tá? Existem zilhões de moléculas diferentes, mas o objetivo da aula é vocês aprenderem uma ferramenta computacional, né? Que facilita o nosso dia a dia, tá? Eu vou colocar esse link aqui no chat. Quem está com computador, eu acho que também funciona em celular. Eu não sei quem está em celular, tá? Mas funciona bem no computador, principalmente PC, tá? Acho que pode ser em qualquer browser que tenha JavaScript. Eu acho que o Edge, Chrome tem, né? Então, clicando nele aqui, pessoal, a gente vai entrar, então, deixa eu parar a apresentação. A memória do meu computador é baixa. Eu vou fechar o PowerPoint e abrir esse link aqui. Para quem está, acho que a maioria de vocês está acessando a primeira vez, ele vai pedir para vocês, ele vai ter uma pergunta. Ixi, pronto, tá? Para mim apareceu uma tela em branco. Talvez vai aparecer uma janela aí perguntando se vocês querem habilitar o copy paste, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, tá?
Só que para você habilitar o copy-paste, eu acredito que essa pranchetinha que está bem no cantinho da tela aqui esteja em cinza, tá? Quer dizer que o copy-paste não está habilitado. Então, se vocês querem habilitar o copy-paste do browser, da internet, né, do navegador, copiar e colar direto no programa, Word, PowerPoint, vocês precisam instalar uma extensãozinha do Chrome ou uma extensão do navegador relacionada a esse programa. É só seguir os passos lá e dar um F5 depois, que aí vocês vão conseguir habilitar essa pranchetinha verde. Quando essa pranchetinha verde estiver verde, significa que o copy-paste está funcionando, tá? E vocês podem tentar ver isso depois, não precisa ser agora, porque a gente vai ver outros macetes aqui de como fazer isso. Tá? Não é obrigado a fazer isso, tá? Instalar essa extensão. Dá para fazer um copy-paste meio na gambiarra, aí a gente vai ver. Vamos lá. A gente tem aqui um ambiente parecido de um programa de desenho, certo? Parece um pouco Paint, parece um pouco esses programas que a gente usa para editar gráficos, né? Para criar gráficos. Tá? Então a gente tem as ferramentas de seleção, muito parecido com o PowerPoint, o Zoom, Copy Paste, borracha. Aqui a gente tem umas ligaçõezinhas, tá? Setas, duplas ligações. Se você clicar aqui no triângulo, tem as outras opções. A gente tem a tripla, tá? Tem essa ligação em X aqui, que é outra coisa. A dupla de ressonância, tá? A gente tem outros tipos de ligação. A gente tem setas, vários tipos de setas, ó. Setas de transformação, meias setas, que é de radical, né? Mas aqui no caso é para você colocar talvez setas de equilíbrio, mas já tem aqui. Setas de ressonância, setas de transformações que não ocorrem, e setas curvas, que é aquelas que a gente usa para demonstrar o movimento de elétrons, tá? Então é bem completo. Aqui a gente tem os templates já prontos, né, de benzeno, tá? E assim vai. Como é que funciona? É você escolher, vamos escolher a ligação sólida, que é a mais usada, essa daqui, ó, tá? Ele tá pequeno aí e aparece solid bond. Eu escolhi, eu vou aqui na área branca, formo essa cruz, e aí eu clico, e aí eu fiz uma ligação. Tá pequeno aqui, deixa eu criar. Certo? O que significa isso aqui? Significa que eu fiz... Que molécula é essa, na verdade, né? Aqui, cada extremidade... Aqui é uma anotação de estrutura em linha. Então, aqui seria um carbono, essa bolinha azul aqui embaixo. E essa outra ponta é outro carbono. Estão ligados com uma ligação covalente. Ou seja, isso aqui é um etano, tá? O que são essas marquinhas que aparecem em azul quando eu coloco o mouse em cima das pontas e do meio? Aqui é o seguinte... Quando você coloca o cursor do mouse, o ponteiro do mouse aqui numa ligação, na ponta, ele aparece essa bolinha azul para indicar se você clicar de novo, ele vai fazer uma ligação na direção da bolinha verde. Então, se eu clicar, olha o que vai acontecer. Eu fiz mais uma ligação. Eu aumentei o tamanho da molécula, tá? E essa bolinha verde é justamente a direção que vai ser a ligação. Então, se eu clicar, a ligação vai ser agora para baixo. Eu vou clicar de novo. Aí eu vou xingar bastante o Java hoje, tá, pessoal? Porque de vez em quando não funciona. Aí, fez uma ligação para baixo. Se eu clicar de novo, vai fazer uma ligação para cima, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz um carbono ligado a outros 4 carbonos. Se eu clicar de novo, ele vai até fazer a ligação. Mas apareceu aqui, bem pequenininho, uma bolinha vermelha aqui indicando que você tem muitas ligações, um carbono não marcado, tá? Não. Então, eu vou apagar. Para você apagar, você pode usar o delete, né? Você põe, sei lá, o mouse perto de uma ligação, tanto aqui como aqui. Então, discriminou, aperta o delete, apagou, tá? Ou senão, você pode usar a borracha e clicar aqui e apagar, tá? O que significa, por que essa direção da bolinha verde, ele respeita aquela aula passada da geometria de um carbono só com ligações simples, um carbono sp3, né? Ele tenta dispor as ligações na forma de um tetraedro, tá? Agora eu estou esquecendo alguma coisa, mas tudo bem. E aí, se eu escolher agora a ferramenta seleção, se eu clicar para fora, né, não escolher ele, e agora eu estava aqui, né, tá? Se eu escolher agora a ferramenta seleção, forma uma caixa azul em volta, e aí eu posso mover ele em qualquer local aqui do espaço que eu estou trabalhando, tá? Se eu escolher a ferramenta laço, tanto faz na verdade, tá? O laço também permite que você mova, mas se você quer mover algo específico, então você seleciona, eu quero mover só esse carbono aqui. Então eu clico, arrasto, formar um pontinho azul aqui, ó. Tá? O que acontece se eu apertar clicar? Ele só vai mexer a ligação que eu selecionei com o laço. Eu posso aumentar, diminuir, fazer uma ligação que não condiz com os ângulos, posso fazer uma ligação totalmente diferente, tá? Vamos supor que você fez na mão e fez uma ligação assim, tá? Não tá errado,
mas não tá bonito. Se você quer deixar ele, se você tá fazendo na mão, na raça, sem usar o lance da bolinha verde, vamos supor que você está fazendo um zigue-zague bem ruim, tá? Você não está respeitando os ângulos internos das ligações. Então, como que eu faço para endireitar isso, tá? Tem uma ferramenta muito boa aqui, que é esse benzeno com vassourinha. Esse benzeno com vassourinha, se você clicar, ele vai corrigir, né? O computador vai usar o modelo mais correto de representar as estruturas em linha e vai corrigir os ângulos aí para você. Tá? Então, se eu clicar, olha lá, corrigiu um pouco, ele ficou meio inclinado. Se você achar que não tá bom, você pode clicar de novo, que aí ele vai colocar do jeito certo. Eu acho mais plausível, tá? Estamos lidando com alcanos, né? Vou selecionar esse, fazer isso ou isso, certo? Qual é o nome dessa molécula aqui que eu tô selecionando em azul, pessoal? Alguém sabe? Alguém? Alguém está acompanhando? Isso, o Renato já adiantou aqui que é o propano. Vamos supor que você não sabe e você queira saber. Esse programa faz isso também. A gente vai nesse botão aqui, Name, é o benzeno para o Name, tá? Então você tem a estrutura e você quer saber o nome da estrutura. Então você clica e aí aparece o nome. Então por isso que eu acho que nomenclatura você não tem tanta... Hoje em dia você não tem tanta necessidade de memorizar nomes, tá? E aí se você quer saber desse, também você seleciona só ele e clica Structure to Name, que é esse daqui que está bem pequeno. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o atalho aqui, tá? A ferramenta é Structure to Name. Clico e aí eu tenho o exam, tá? Aqui a gente está trabalhando com alcanos, mas o alcanos em inglês é o alkanes, tá? Então é ANE em inglês e sufixo, né? O sufixo em português é ANO, tá? Então toda vez que você tem propano, hexano, a gente está lidando com alcanos, que são cadeias de hidrocarbonetos, né, só com ligações saturadas. Tá? Professor, eu quero desenhar um hidrocarboneto bem grandão, bem rápido. Ao invés de você pegar isso aqui e ficar colocando um por um, a gente tem isso aqui, ó, do lado do aromático. Então, se você clicar aqui, você pode criar uma cadeia. Aí você clica e arrasta, tá? E ele aparece o número aí, ó, tô no 16. Então, eu vou parar aqui. Clicando e arrastando, você põe a cadeia do tamanho que você quiser. Eu quero saber o nome disso. Então, hexadecano. Então, é uma cadeia de 16 carbonos. Ok? Vamos lembrar os nomes, então, dos alcanos. Vamos começar do mais simples, do de 2. De 2 é etano, 3 propano, 4 butano, 5 pentano, 6 hexano. Se eu continuar aumentando aqui, ele automaticamente altera o nome. 7 heptano, octano, nonano e decano, o de 10 carbonos. E aí vocês podem continuar e ver quais são os outros nomes. Tudo bem? Vamos pegar aqui o hexano como modelo e continuar, tá? A gente tem também, além dos alcanos, um grupo que são cicloalcanos, tá? Os cicloalcanos são todos esses aqui que não têm duplas ligações, são esses 6 aqui, mas existem bem mais, tá? A gente tem ciclo de 3 carbonos, a gente tem ciclos de 4 carbonos, a gente tem ciclos de 5 carbonos, parece figuras geométricas, né? E os anéis de 6 carbonos. Existem os de 7, que são esses aqui. Existem os de 8, que são esses aqui. Tá? Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos escolher esse. Clico 2 vezes em cima, escolho a molécula, peço para gerar o nome, ciclopropano. Tá? Vamos ver esse aqui. Clico e arrasta, melhor clicar e arrastar. Esse é o ciclobutano. Então, todos os cicloalcanos têm um ciclo no começo, né? Para discriminar que é um anel cíclico. Esse é o anel de 5, então é o ciclo pentano. Esse é o anel de 6, vamos ver o nome. Ciclo hexano. Esse é o anel de 7, provavelmente deve ser o ciclo heptano, muito fácil. Esse é o anel de 8, que é o ciclo octano, tudo bem? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? O Ctrl+C, Ctrl+V funciona no próprio no navegador. Então, se você escolheu só a estrutura, tá? Aperta Ctrl+C, tem que aparecer essas bolinhas verdes, aperta Ctrl+V, e ele redesenhou a estrutura para você de novo. Fez o Ctrl+C, Ctrl+V. Não precisa ficar fazendo todos do começo, tá? Vamos já para os alcenos. Então, alcenos seriam aqueles compostos, aquela função orgânica onde eu tenho pelo menos uma dupla ligação. Como que eu faço para inserir uma dupla ligação aqui? Então, eu clico no botão de dupla e aí eu escolho qual ligação que você quer que transforme em uma dupla ligação. Essa ou essa. Vamos colocar aqui. Tá? E ver o nome, ele automaticamente atualiza o nome. E aí eu transformei em hexeno, certo? No inglês é in, só que em português é eno, né? Então é o hexeno. Tá? Eu vou colocar a dupla agora aqui nesse outro hexano e ver se é o mesmo nome ou não. E Java, tá? Também se chama hexeno
tá? E o que é esse número aqui, pessoal? Esse número que está entre o hex e o eno é para mostrar a localização da dupla ligação. Então, ele é 1 porque ele está justamente no carbono 1, daqui da esquerda para a direita, tá? E por que esse também chama X1Eno? Porque se você virar essa molécula, eu posso usar aqui a função de girar, tá? Eu vou levar a mesma estrutura, tá? Eu girei 180. Então vamos apagar isso aqui e ver como que é o nome se eu colocar agora a dupla na posição entre o segundo e o terceiro carbono. Vou colocar aqui, agora ele chama X2Eno. E esse número tem que estar entre o tamanho, o número, a cadeia principal, né? Cadeia de 6, ou o número 2, o discriminante que está entre o 2 e o 3. Não se preocupem agora com essa letra E. Essa letra E a gente vai ver ele na hora de falar de estereoquímica. A mesma coisa a gente pode fazer se colocar a dupla agora no meio. Agora a gente tem o X3, tá? Então está no carbono 3, entre 3 e o 4. A gente coloca sempre o menor número possível. Então, se você contar daqui, 1, 2, 3, também coincide, tá? Porque é uma molécula, deu uma certa simetria aqui, tá? Se você colocar aqui, eu tenho de novo o X2Eno, porque eu comecei agora a contar daqui para cá. A numeração a gente sempre começa do lado que tiver mais perto da dupla ligação, tá? Isso é importante, ok? Quebrei aqui, formei, dividi em 2 aqui. Vamos colocar aqui uma... Vamos apagar a ligação. Tá, vou voltar no hexano. Uma coisa que eu não comentei nos alcanos, desculpa eu voltar para os alcanos, pessoal, mas é o lance de substituintes. Eu vou colocar o hexano aqui mais embaixo, porque eu vou colocar um outro carbono na cadeia. Aqui é uma cadeia linear, tá? O que é ramificações? É colocar grupos nos carbonos, porque a gente tem aqui os hidrogênios escondidos, né? Como eu sei que são os hidrogênios escondidos, olha se vocês estiverem me acompanhando, fazendo quase a messa coisa, se você escolher a cadeia e apertar agora a letra C, eu vou apertar a letra C. Eu escolho a estrutura, apertando a letra C, ele discrimina, parecendo uma estrutura de Kekulé com estrutura condensada junto, né? Então, se apertar a letra C, ele transforma todos os carbonos em carbonos, né? E discrimina os hidrogênios, quantos hidrogênios estão ligados em cada um desses carbonos, tá? Eu dou o Ctrl Z, volta do jeito que estava. Tá? A notação mais usada é essa em linha, porque é mais rápida de desenhar, tá? E é mais fácil de enxergar, fica mais limpo de enxergar, tá? Mas voltando, eu quero colocar uma ramificação. Vou colocar agora um carbono, mais um carbono ligado nesse carbono que eu estou apontando em azul. É o segundo carbono do hexano. Eu coloco, olha o nome dele agora. Virou 2-metil-hexano. O que significa isso? Significa, a partir contando a cadeia principal, certo? A cadeia mais comprida, a gente coloca hexano e a gente coloca em qual carbono está o substituinte. É o segundo carbono. E que tipo de substituinte é esse? É um CH3. Como se chama o substituinte CH3? Metil. Então, em português, eu leria isso como 2-metil-hexano. Percebe que agora o número aqui está na frente, tá? O número está aqui na frente porque é mais usado para você distinguir os substituintes, tá? Os números, quando estão no meio, é para distinguir duplas ou triplas ligações, tá? Vamos colocar mais um substituinte? Eu vou colocar o mesmo metil agora no mesmo carbono. E olha o que aconteceu, tá? Eu ainda pego a cadeia mais comprida, que é essa daqui, de 6 carbonos, por isso que é um hexano. Só que agora o que eu tenho? Eu tenho nas posições 2 e também no 2, dois grupos de metila. Como chamo dois grupos metilas? São metilas e metilas, é o mesmo tipo de grupo, eu posso chamar de dimetil. Tá? E aí fica 2,2 para discriminar que estão nas posições 2 e nas posições 2. Dimetil hexano. Por que 2,2? Porque eu posso ter o 2,3. O 2,3 seria esse daqui. Eu teria uma metila no segundo e no terceiro carbono. Eu posso ter o trimetil. 2, 3, 4, trimetil hexano. Ou posso ter o 3, eu acho que está faltando um nome aqui, deixa eu ver se está... o 2, 3, 4, 5, tetrametilhexano. Tá? Já começando a ficar complicado aqui os nomes, né? Virando os palavrões. Eu estou com a cadeia do hexano ainda, eu vou aumentar o tamanho desse pedaço aqui, tá? Eu vou colocar mais um carbono e olha o que virou. 3-metil-heptano. Por que esse nome? Porque a cadeia mais comprida não é mais essa, tá? Essa tacando em retângulo não é a cadeia mais comprida. A cadeia mais comprida é essa daqui. Então é como se a cadeia tivesse feito uma curvinha. E aí, na posição 3, eu tenho uma metila. Então por isso que se chama 3-metil-heptano. Pessoal, não enxerguei isso. Então vamos usar a vassourinha, ver o que acontece. Eita, vou usar de novo. Aí, melhorou, tá?
É a mesma estrutura, desenhada de uma maneira diferente. Agora, a cadeia mais comprida é o heptano e na posição 3 é uma metila, tudo bem? Vamos misturar com duplas? Vamos ver o que acontece agora se eu colocar uma dupla aqui. Java. Pronto. Agora eu tenho dois números, o 3 e o 1, tá? O 1 que está perto do em significa para discriminar a posição da dupla. Está bem aqui no começo, tá? Eu vou colocar agora aqui, tá? Na posição 2. Se eu colocar aqui agora eu tenho um metileno na posição 3, tá? Metileno é um CH2 ao invés de um CH3. Agora eu tenho o EP3eno. Aqui agora virou uma competição. Quem que eu priorizo na hora de contar? Eu conto daqui ou conto daqui, né? Pelo nome aqui, ele priorizou a dupla ligação. Então, a numeração começa daqui. 1, 2, 3, eu tenho a dupla, então por isso que é 3-eno. Na posição 5, eu tenho metil. Não sei se vocês entenderam. Eu poderia ter começado daqui e chamar de 3-metil, ept, 4-eno. Mas ele priorizou a dupla em relação à ramificação. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Vamos trabalhar rapidinho agora com triplas. Para colocar tripla, eu posso clicar aqui no triângulo, deixo apertado e eu escolho tripla, tá? Triple bond. Vamos colocar aqui no começo. E aí, o sufixo é ino, né? Só que em inglês eles colocam com Y, tá? Eu sou ruim de inglês, mas pronunciando em inglês, a gente tem os alkanes, que são os alcanos, os alkenes, que são os alcenos, e os alkynes, que são os alcinos, tá? Eu pergunto para vocês, essa estrutura do alcino tá legal? Não, né? A gente viu na aula de hibridação que esse carbono de tripla, ele tem que ter uma geometria linear. Você tá meio que torcendo o ângulo aqui, tá? O carbono SP é a geometria linear. Então, tomem cuidado sempre quando forem desenhar aqui. Tentem sempre lembrar de fazer um clean-up structure aqui, que ele vai corrigir a estrutura. Tá? Agora tá mais bonito. Tá? A tripla agora tá condizente com a geometria dela. Tá? Então, é uma tripla carbono ligação. Tá? Então, esse ângulo aqui é de 180. Ok? Mas vamos colocar agora uma... Opa! Sempre esqueço que é Java e não posso clicar com o botão direito aqui. Vamos colocar uma tripla agora bem aqui no meio. Agora eu estou com pentano, né? Olha lá, agora tem que discriminar também a posição da tripla. Então tem que discriminar que ele está entre o segundo e o terceiro carbono. A estrutura está feia, não podemos desenhar triplas com as ligações tortas desse jeito. Então a gente faz um cleanup e aí tá aparecendo uma arminha, né? Mas é o pentino. Pentino na posição 2. Então, é o pente 2-ino. Antigamente, eles chamavam de 2-pentino, mas causava muita confusão com ramificação. Então, os alcenos e os alcinos, a gente põe a numeração entre o prefixo do número de carbonos e o sufixo da insaturação. Insaturação é se é dupla ou se é tripla. Tudo bem? Dúvidas? Professor, Oi, Giovana. Essa questão do número entre o por exemplo, esse daí do pentino, o 2 está entre o pente e o ino. No português também tá assim? Serve. Ou... Eu vou escrever aqui no chat como que eu escreveria isso aí. Eu escreveria pente 2-ino. É meio esquisito, né? Mas é assim para falar estranho. para falar estranho. Tá? Tá bom, obrigada. O livro está perguntando, no caso de ligações duplas, também fica linear, por ter uma ligação π? Então, ligações duplas, como está aqui, ó, nesse aqui, a gente deixa como tá? Aí subtende que essa região aqui é uma região planar. Lembra que duplas ligações, a geometria tem que ser planar. Se eu der um clean-up aqui, ele não vai mudar muito a dupla ligação. Tá, estou clicando aqui e não está alterando. Tá? Como isso aqui é planar, a gente vai ver na aula de estereoquímica, Lívia, que a ligação dupla não gira. O que significa girar? Né? É você poder rotacionar a dupla ligação. Tanto é que aí a gente começa a entrar nessa área do E aqui, tá? Eu vou mostrar o que acontece quando eu escolho esses dois e jogo lá para cima. Ó, se eu fizer isso, tá? Eu tô meio que como se eu estivesse girando, né? Como se estivesse girando ao longo da dupla, tá? Se eu colocar aqui, ó, ele mudou para Z, tá? Eu tô desenhando outra estrutura do alceno, tá? Então, alcenos a gente pode deixar com esse ângulo aqui, não precisa deixar reto como nas triplas, tá? Só em tripla que a gente deixa na horizontal, tá? Tudo bem, Lívia? Não sei se você entendeu. Isso aqui a gente vai... Esses alcenos, os alcenos a gente vai explorar bastante na aula de estereoquímica, tá? Alguém sabe mais algum
Vamos em frente com os grupos funcionais? Vamos analisar o máximo de grupos funcionais até as 8h15, vai? Depois a gente vai fazer um exercício. Põe aí no chat ou falem aí, pessoal, qual grupo funcional que vocês conhecem. Professor, dá para fazer um aromático com... Tá. Sem ser com as ligações intercaladas, com anel? Ah, com a bolinha dentro? É. Ixi. Então, essa anotação com bolinha dentro, a gente tá cada vez mais em desuso, viu, Giovanni? Para ser sincero. Então, toda vez que a gente desenha um benzeno, a gente sempre vai desenhar assim, tá? Entendi. A gente pode desenhar assim ou assim, é a mesma coisa. Tem gente que desenha deitado, tá? Você pode clicar e arrastar ou girar, que aí você quer, dependendo da posição que você quer, você pode deixar do jeito, ou com a dupla do lado direito, ou com a dupla do lado esquerdo, né? Ou na horizontal, ou na vertical, tá? Tanto faz. Mas esse é o jeito mais comum que a gente tem desenhado aromáticos hoje em dia, tá? Aquela com bolinha no meio, deixa eu ver se eu acho aqui. Nesse carimbinho aqui no canto, ele tem várias estruturas pré-definidas, tá? Eu tenho aqui, ó, isso aqui, mas... Ah, não, isso aqui é o ciclopentadieno. O ânion ciclopentadieno, não, tá? Eu acho que não tem com bolinhas, com a bola no meio. Não tem, tá? Já que eu tô aqui, deixa eu explicar o que são esses desenhos aqui. Aqui são, tipo, desenhos prontos, porque muitos pesquisadores ilustram, por exemplo, o mecanismo de ação de um fármaco, né? Ah, o fármaco entra ele entra, penetra a proteína, ele interage com o antígeno, ele está relacionado a algum mecanismo específico, um mecanismo metabólico. Então, ele tem aqui as organelas, tá? Aqui tem umas estruturas de aminoácidos prontos, aqui tem umas coisas de anatomia. Então, aqui é uma coisa mais nada a ver aqui. Tem até animais, eu não sei porquê, tá? Você pode colocar aqui o que é isso aqui? Ih, não pegou, travou aqui. Ah, isso aqui é um caramujo. Deixa eu apagar aqui, que não tem nada a ver, tá? A gente pode colocar também, tem algumas figurinhas bonitinhas, né? De tubo de ensaio, seringa, tesoura, ferramentas de laboratório, pipetas, micropipeta, pinça, máscara, óculos, becker, balança, agitador, coisas que a gente usa bastante no dia a dia, insetos, não sei porque tem insetos aqui também, vidraria de laboratório, tá? A gente tem aqui condensadores, funis, termômetros. Aí aqui começa a ter algumas estruturas que a gente vai ver nas aulas seguintes, conformeros, que são outras perspectivas de desenhar a estrutura, tá? Anéis, cicloalcanos, ó, se você quer colocar um cicloalcano de maior tamanho, eu queria colocar um cicloalcano de 12, então tem a opção de colocar aqui já pronto. Estruturas prontas de uns templates de DNA, né? A gente tem as bases nitrogenadas prontas, então ao invés de ficar desenhando do zero, né? A gente já pode colocar aqui rapidinho para você. Alguns grupos funcionais, carboidratos, metalocenos, que são estruturas, como chama? Organometálicos, né? Alguns micro-organismos, ó, tem até vírus aqui, tem um vírus diferenciado, isso aqui parece o corona, mas acho que não é. Bactérias, fagócitos, nanotubos de carbono, que é uma coisa chata para desenhar, nossa senhora, já tem pronto aqui, e dos tamanhos que você quer, tá? Organelas citoplasmáticas, anéis aromáticos em perspectiva, dá para ficar o dia inteiro analisando esse programa aqui. Figuras, se você quer colocar, por exemplo, desenhar uma molécula super tóxica e você está dando uma aula para o ensino médio, por exemplo, você pode usar bastante essas ferramentas. E aí umas estruturas supramoleculares, são estruturas grandonas, também dá para colocar aqui, tá? O livro sugeriu cetona, vamos lá. Professor, eu não sei, eu sei o nome de uma cetona, mas não sei a estrutura. E aí vem uma das ferramentas mais interessantes aqui, que vocês vão gostar, que é esse aqui, ó, é o Name to Structure. O Name to Structure, você tem que saber inglês um pouco, ou senão você vai no dicionário, traduz o nome da molécula em inglês e desenha e escreve o nome da estrutura aqui. Eu vou colocar a estrutura da acetona, que é o solvente. Acetona em português é esse, em inglês é esse, é acetona, tá? E aí colocou já para você, na sua cara, a acetona. Professor, eu quero modificar a estrutura da acetona. Então, diferente do Wikipedia, que está lá a estrutura em forma de figura, aqui você tem a possibilidade de ficar editando ainda. Então, se você continuar aqui a estrutura, ó, já prolonguei ela, só que o nome continuou, né? Não sei porquê, acho que travou meu Java aqui. Tá? Vou até apagar aqui para não criar confusão. Eu criei essa aqui, essa acetona, eu quero saber o nome agora, tá? E a hora que apareceu o nome pentanona, tá? Maneira muito similar com as duplas, a gente discrimina também a carbonila, que é esse grupo aqui, C dupla O, a posição da carbonila, tá?
Por que é a 3? Porque eu posso ter provavelmente o 2. Então, vamos desenhar o 2 e ver como que é. Tá? Eu vou apagar um aqui e colocar um aqui, ver o que acontece. Eu vou colocar mais um aqui e apagar aqui. Certo? Vamos ver o nome desse bicho. Olha lá, pentanona também, só que na posição 2. Professor, tem cetona na posição na ponta? Vamos ver como funciona cetona na ponta. Vou apagar aqui e eu vou colocar uma dupla, se o Java me deixar, tá? Ah, para colocar oxigênio, pessoal, você não precisa digitar, mudar aqui a ferramenta. É só você aproximar a bolinha e apertar a letra O e aí já aparece o oxigênio. Vamos ver o nome disso? Disso é o pentanal, tá? Agora, esse novo grupo aqui é o aldeído, né? Não é mais cetona. Cetona é quando ele está separado entre dois carbonos. Aldeído é quando ele está na ponta, tá? Então, esse é o pentanal. Então, até que você não precisa discriminar a posição do aldeído, porque ele vai estar sempre na ponta, então não tem número. Então, esse é o pentanal. Se eu colocar mais um carbono, provavelmente vai ser o hexanal, heptanal, octanal, nonanal e o decanal. Certo? Vamos colocar agora um oxigênio aqui. Aqui tem um hidrogênio escondido, né? Eu transformei numa acetona. Mas vamos colocar um oxigênio aqui, tá? Que grupo funcional que eu criei aqui? O ácido carboxílico, tá? Aqui é o ácido decanoico, é o ácido de 10 carbonos. Eu vou apagar um aqui para ver qual que é. Nonanoico, octanoico, heptanoico, hexanoico, pentanoico, butírico ou butanoico, propiônico ou propanoico, ácido acético ou etanoico, também serve como nome. Tá? Tudo bem? Vamos pegar o ácido acético. Agora eu vou fazer, agora em vez de OH, eu vou colocar um carbono nesse oxigênio aqui. Então eu vou prolongar o carbono, tá? Eu quero apontando para cá, então vamos para cá. Eu fiz um éster agora, tá? Para nomear ésteres, a gente costuma nomear primeiro esse lado, né? É o lado que contém o carbono ligado aos dois oxigênios. Então a gente nomeia essa cadeia aqui, certo? Essa cadeia de 2 carbonos, né? Então a gente chama isso de etanoato ou acetato, e depois a gente dá o nome do grupo que estiver ligado ao oxigênio. Então, se eu aumentar aqui mais um, eu tenho o acetato de etila, que é o solvente que a gente costuma comprar para remover esmalte de unha, né? Tá? É essa fórmula aqui, certo? Professor, essa estrutura está de pé. Vamos colocar de lado? De novo, vassourinha. Vassourinha. Aí eu coloquei do jeito certo, tá? Eu posso colocar um anel aromático aqui e ver o nome desse bicho, tá? Chama fenilacetato, então, ou acetato. O português a gente inverte aqui, né? A gente chama acetato de fenila, tá? Acetato de etila, acetato de, sei lá, vamos colocar aqui olha lá. Começa a criar uns nomes malucos aqui, à medida que eu vou apagando. Tá? Isopropil acetato, acetato de isopropila, tá? Que seria esse grupo aqui, o isopropil. Esse é o acetato de secbutila. Se você quer ser o acetato de tecbutila, é esse daqui. Ok? Outros grupos, vamos apagar isso aqui. Vamos colocar agora o nitrogênio, e eu apaguei, que nem tá? Aqui tá chamando de 2-metil-propano 2-amina, tá? Mas isso aqui é o tecbutilamina, que a gente costuma chamar vulgarmente, né? Aqui eu não fui feliz, tá? Aminas são compostos de nitrogênio ligados a carbono. Agora eu tenho propanamina. Eu vou dar um clean up aqui que está muito feio. Vocês estão mexendo também, pessoal? Tô na dúvida aí se vocês estão acompanhando e fazendo também. O importante é vocês explorarem isso daqui, tá, pessoal? Eu vou colocar um carbono a mais aqui, ó. Agora eu tenho uma amina secundária, que é quando uma amina está ligada a 2 carbonos. Vou até apagar esse aqui para ver se ele muda o nome. N-metil-etanamina, tá? Dietilamina, ou seja, eu tenho 2 grupos etil ligados no mesmo nitrogênio. Eu também tenho a função amida, que é essa daqui, tá? Ele lembra o éster, só que é com nitrogênio. A Giovana lembrou aqui a amina, né? Função amina, tá? Acabei de fazer. A amida lembra um pouco o éster, só que é com nitrogênio em vez de oxigênio, tá? O que mais, pessoal? Temos mais uns minutinhos ainda para explorar. Não sei se vocês já ouviram falar de lactonas. Lactonas são ésteres cíclicos. É a versão do éster, só que na forma cíclica. Eu não sei se eu vou ser feliz aqui. Vamos ver se dá certo, tá? Um éster cíclico, um exemplo de éster cíclico seria esse. Vamos ver se ele vai dar um nome. Não dá um nome de lactona, tá? Mas é esse grupo aqui funcional, essa função orgânica aqui é lactona. Temos as lactamas, que seriam amidas cíclicas, chama-se lactamas, mas eu acho que talvez um pouco de vocês conheçam. O que mais de grupo funcional vocês lembram do ensino médio? O ácido carboxílico a gente já viu, Heloísa. Eu vou só repetir aqui, tá? Eu vou colocar um hidrogênio aqui, ó, tá? A gente tem o ácido propiônico, o ácido acético, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar do ácido acetil salicílico, o AAS, que é o princípio ativo da aspirina. Vou ver se ele aparece aqui. Na verdade, a gente pode colocar o nome da aspirina, tá? Então, se você for aqui no Name to Structure,
Vamos apagar aqui tudo para deixar mais bonitinho. Para apagar aqui é clear, tá? Eu vou colocar aspirina. Vamos torcer para ver se sai. Na verdade, já sei porque eu fiz isso de manhã. Olha lá, tá? A aspirina tá aqui. Então, você não precisa desenhar a aspirina do zero. Tá aqui a aspirina. Então, ele tem uma biblioteca de nomes. Ele não tem todos os nomes possíveis e imaginários, tá? Ele tem os mais conhecidos. E se você digitar lá, vai aparecer o nome. Ele vai desenhar a estrutura para você. E o mais interessante é que, se você não quer aspirina, mas você quer uma molécula parecida com a aspirina, você consegue modificar a aspirina. Eu quero colocar uma ligação aqui e colocar um iodo, por exemplo. Eu fiz uma estrutura nada a ver. Não se chama mais aspirina, óbvio, né? Mas se você quer saber o nome desse trem, você pode escolher tudo isso e pedir para dar o nome, tá? Apareceu aqui o nome do... É mais que isso, né? Metil 2-acetox 6 iodo benzoato de metilo. Saúde, tá? Alguém conhece um fármaco bastante usado? É dipirona. Vamos ver se tem dipirona. Dipirona já tentaram aqui. Eu já vou dar. Eu preciso saber inglês. É dipirona, mas eu acho que não tem, tá? Aí ele aparece uma mensagem que não achou a dipirona, tá? Vamos por um que vocês conheçam aí. Alguém tem alguma sugestão? Pode colocar aí no chat ou falar. Paracetamol, boa. Ah lá, apareceu, certo? Nossa, professor, legal. Tem estruturas mais difíceis, tá? A gente pode pôr, por exemplo... Eu não ia colocar esse, mas vou colocar, vai. Viagra. Tá aqui. Ele pegou aqui a... Deixa eu apagar o paracetamol, tá? Esse aqui é a estrutura do Viagra por inteiro aqui, certo? Tem os mais comuns, né? Que a gente vê em xícaras de café, a cafeína. Tem gente que até tatua cafeína. Não sei porque tem gente que tatua fórmulas 2D, tá? Fórmulas 2D, pessoal, é uma maneira da gente representar o que tem na natureza no papel. Então, é uma linguagem, como a gente usa números para matemática, né? Letras para texto, para português. E a gente usa uma notação criada pelo homem para representar as estruturas. Não é que a cafeína tem isso imaginando o mundo real, pessoal, tá? Só temos elétrons e prótons e nêutrons ali, tá? Tudo bem, eu sou viciado em cafeína, eu vou tatuar cafeína. Tá bom, pode ficar à vontade, mas sem sacanagem. Que eu tenho um pouquinho de receio para quem tatua estruturas, tá? Nada contra a tatuagem, mas ocitocina, eu preciso saber em inglês. Oxitocin. Deixa eu ver se tem. Não tem. Oxitocina. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não apareceu não, Livio. Tocine, né? Faltou um E. Vamos ver se também não é. Ele não é super completo, tá? Tem alguns... Eu sei qual que tem e qual que não tem, tá? Tem bastante coisa. Não apareceu, tá? Tem, por exemplo, Lysergic Acid, tá? O ácido lisérgico, depois... Para quem nunca ouviu falar, vocês podem procurar, tá? É o princípio ativo do LSD, tá? E é uma droga alucinógena sintetizada pelo homem, tá? Tá relacionado àquelas moléculas encontradas em fungos também, mas ele foi sintetizado no laboratório, tá? Então, uma atividade parecida se você ingerir fumar cogumelo, aqueles lances todos lá que eu não manjo muito, tá? Dá para colocar coisas complexas também, como coisa assim, vamos colocar morfina, por exemplo, morfina. Eu sempre coloco essa molécula na aula, tá? Pessoal, eu quero desenhar do zero morfina. Também dá para desenhar do zero, pessoal. Ao invés de usar ele como molde, é só seguir os passos aqui, ó. Eu vou colocar um aromático. Eu não vou estender muito essa aula, pessoal, só vou dar um exemplo aqui, ó. Coloca a ligação, aperto a letra O aqui na ponta, já aparece. Eu tenho um anel de 6, outro anel de 6, então eu coloco 2 anéis de 6. É uma molécula que eu gosto muito, morfina. Tá? Eu tenho um apreço para essa molécula aqui. Aí eu coloco a ligação OH. Ele está com essa ligação esquisita aqui, que eu vou explicar para vocês o que é na aula de estereoquímica. Ela significa que ela está apontado para dentro do plano, tá? E esse mais grosso significa que está apontando para fora do plano, ou para cima para baixo, né, que é outra notação. Eu posso colocar o hidrogênio aqui, tá? E agora eu faço a ligação com o oxigênio, ponho o O, e aí do O eu posso clicar e arrastar e estender a ligação. Professor, ficou feio o seu, né? Então a gente pode fazer o cleanup structure. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Melhorei ele. E aí você pode continuar, né, tentando chegar mais perto possível da estrutura da morfina. Tem uma dupla aqui, então escolha a dupla, tá? Dá para fazer do zero também, sem problemas. Isso aqui é um anel saindo do plano, tá? É uma estrutura bem complexa. Dá para desenhar desse jeito também, não está errado. Eu posso colocar assim, estender um pouquinho mais, estender para cá, colocar um nitrogênio, ligar para cá e colocar mais um carbono para cá, tá? Não está errado desenhar desse jeito também. Eu posso
discriminar que ele também está saindo do plano aqui, ok? E aí a gente tem a estrutura da morfina. Bem, pessoal, qual que vai ser a tarefa de hoje? Eu vou dar um tempinho para vocês explorarem agora, tá? E aí a gente vai fazer meio que a gente está em quanto? Em 9, né? A Giovana está sugerindo triglicerídeo. Triglicerídeo, Giovana, na verdade é uma classe de compostos, tá? Que são triésteres de ácidos graxos, tá? Então, se escrever aqui o triglicerídeo, talvez acho que vai aparecer. Deixa eu ver. Triacylglyceride. Não apareceu, tá? Aí a gente pode colocar, por exemplo, glicerina. Vai aparecer aqui facinho, tá? Certo, pessoal? Vamos fazer uma atividade rapidinha? Vamos fazer tipo uma exposição de arte? Eu vou colocar um endereço aqui do Padlet para vocês postarem a estrutura que vocês vão inventar, ou vocês acham legal a molécula, você tem interesse de saber a estrutura de uma determinado fármaco ou molécula, ou você quer montar uma molécula nada a ver e colocar lá. Então, usem a imaginação, a criatividade agora, para vocês... Deixa eu só ver aqui. Aí apareceu. Tá? Eu vou colocar um link aqui. O livro está falando que dá para ver semelhanças entre hormônios, dopamina, noradrenalina, adrenalina, sim, tá? Eu não sei se está funcionando, mas vamos testar. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher a molécula, certo? Vocês vão desenhar, ou vocês podem... eu quero saber a estrutura da heroína, por exemplo, ou da cocaína. Você escreve cocaína, dá ok, vai aparecer a estrutura. E aí, como que eu colo isso no Padlet, tá? O Padlet é tipo um mural, só para eu ver como que vocês estão se saindo, tá? Como que eu transponho isso daqui para lá? Eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V? Não dá, tá? E aí, um aluno de manhã me deu a brilhante ideia de usar o Windows Shift S, tá? Para quem está usando o Windows. Se você usar o Windows Shift S, vai aparecer uma tela mais escura e você pode recortar direto da tela. Recortei. E aqui no Padlet, o que vocês vão fazer? No Padlet, vocês vão clicar no sinal de mais e apertar Ctrl+V simplesmente, que ele vai postar o print da tela, tá? E aí eu coloquei aqui a glicerina e vou postar aqui, tá? Esse Windows Shift, tipo, é a mesma coisa que tirar print da tela, só da parte da que a gente quer? Pode ser. Se quem tá com o celular, vocês podem fazer o print, cortar bonitinho, e ir no site aqui do Padlet e colar. Pode ser também. Deixa eu mandar o link de novo do Kendro e o link do Padlet, tá? Eu não sei se está liberado, eu não manjo muito do Padlet, mas eu tentei deixar público tudo aqui. Então, a princípio está público. Tá público. Pode editar e usar. Aí, eu já estou vendo gente colocando aqui. Tá, eu vou dar uns 10, 15 minutos. Eu vou só fechar aqui rapidinho, mas eu vou estar aqui eu vou voltar daqui uns, acho que 5 minutos. Quem quiser colocar mais de um também, pessoal, vai jogando aí no mural, faz um brainstorm aí e coloca o que você quiser nesse mural, tá? Vamos lá, 5 minutos, vai? A gente já volta. Renato, você tá... Para colocar a estrutura nesse painel, você precisa copiar a figura de alguma maneira, né? Ou você copia a tela, e aí no Padlet, você clica no mais, né? E aí vai aparecer uma telinha do que você quer publicar. Aí só dá um Ctrl+V, né? Ou colar um paste, aí vai aparecer a imagem, creio eu. Já vou ter que arrumar outra tatuagem, professor. Tatuagem da cafeína? Pô, já... Aí fiquei na dúvida agora. Falei, não vai rolar, entendeu? Tem que desenhar uma nuvem eletrônica de probabilidade em vez da... mas aí o tatuador não vai conseguir. Então. Tá difícil pra ele. E ninguém vai entender nada. Mais uns 2 minutinhos, pessoal. Já passaram 5, mas eu vou estender um pouco mais. Tô conseguindo botar as letras. Boto NH, ele insiste em NO2. Preciso saber como que... alguém colocou nicotina aqui. Legal. Se você colocar na letra A, Lívia, você vai no texto onde está o elemento, né, o nitrogênio. Você clica no A, deixa eu compartilhar, vai. Fica mais fácil. Você clicando no A, você pode digitar o texto que você quer. Então, você aperta o A, vai aqui no OH, por exemplo, e escreve NH2. Aí, agora substituiu, tá? Aí ele coloca o que você realmente quer. Vou colocar só mais um aí e a gente vê o que vocês fizeram, se acaso alguém tenha feito. Functional Groups. Tá aqui. Então, o NO2 aqui pronto. Eita, nós.
Pronto. Tá bom. Alguém ainda tá fazendo? Tá com dificuldade? Eu tô com dificuldade de passar pro Padlet. Você tá no celular ou tá no computador, Giovana? No computador. Eu tiro o print, mas sai da tela toda. Como que faz para recortar? Então, se você está usando o Windows, tem um botão do teclado que tem o formato do Windows, certo? Você aperta ele, o Shift e o S junto, se você tiver no Windows 10. É o botão do Windows, S e Shift. Aperta o botão do Windows primeiro, Shift e depois o S. Aí vai aparecer um quadrinho em cima. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, eu estou aqui. Se apertar o Windows, o Shift e o S, ele vai dar uma escurecida e vai aparecer umas opções em cima. Eu ponho na primeira opção, que é captura retangular, e aí eu seleciono, não está aparecendo aí na imagem, tá? Mas você seleciona o quadrado, o retângulo que você quer pegar só da estrutura. Aí ele copiou para a área de transferência. E aí eu vou no Padlet, e aí é aquele esquema lá. E acho que pouca gente conseguiu fazer isso. Vamos ver aqui as estruturas. Vários anônimos. Alguns conseguiram colocar. Tá? Vamos começar aqui do lado direito. Deixa eu ver onde vocês estão. Vou começar aqui da alguém colocou glicose, legal, tá? Glicose é o açúcar de 6 carbonos que é encontrado em vários outros açúcares, né? Um dos açúcares, um dos carboidratos mais importantes. Tá? Alguém colocou nicotina aqui também, que eu achei legal, é uma estrutura relativamente simples, né? Mas tem um efeito no organismo muito, muito peculiar, né? Eu coloquei alguns aqui, ó, vou falar dos meus aqui. Eu coloquei ibuprofeno, que é o princípio, ele é vendido como genérico, mas é o princípio ativo do Advil, por exemplo. E aqui eu coloquei o cinamaldeído, pessoal. Essa estrutura aqui é interessante, que o nome aqui, ó, lembra cinnamon, né? E o cinnamon é canela. E isso aqui é justamente o aroma de canela, tá? Então aquele Trident marrom, eu não sei quem gosta desse tipo de Trident, já tem gosto para tudo, mas esse Trident marrom, ele coloca essa substância lá para dar o gosto de canela. Eu coloquei aqui a glicerina, principal não, é um resíduo obtido da saponificação, né? É um produto obtido da saponificação, da síntese do biodiesel, né? E ele é muito barato, né? Por causa do biodiesel, ele costuma ser quase que jogado fora, de tão barato que é. E glicerina é encontrado também, é usado bastante em sabonete líquido. E é muito fácil você conseguir glicerina, né, para fazer cosméticos, essas coisas, mas também é fácil de usar ele para transformar em nitroglicerina, que é o explosivo. Para fazer nitroglicerina, você precisa de glicerina, ácido nítrico e ácido sulfúrico, só. E uma panela para fazer, tá? Para esquentar. Cafeína aqui, o cara queria tatuar, e agora ficou na dúvida se vai tatuar. Tá? Pois é. A glicose, já falei. O pantenol. Pantenol é isso? Nossa. Quem colocou pantenol aqui? Eu até esqueci para que serve. Ele parece que está no princípio. Ele é presente em shampoo, né? Isso. Eu já. Heloísa. Isso. Eu não sabia muito bem, né, sobre a estrutura. Eu fui pesquisar para ver se tinha. Aí eu vi que tinha, porque tem bastante nos produtos de cabelo, né? Voltada para hidratação. Aí eu fiquei curiosa para ver como que era a fórmula dele. Tem até a marca, né, Pantene, que usa bastante esse pantenol. Legal, eu não sabia também. Aqui eu coloquei esse aqui é o trinitrotolueno, mais conhecido como TNT, que a gente vê em desenho animado, né? A gente sabe que é o explosivo desenvolvido a partir de tolueno, também é muito fácil de fazer. Me deu um branco aqui, mas tolueno é um solvente. Você compra um solvente que é barato, né? Todo solvente costuma ter um custo baixo. Ácido nítrico, ácido fúrico, você faz TNT. Então, professor, como é que eu faço para conseguir ácido nítrico? Então, antigamente ácido nítrico você podia comprar a rodo, tá? Então, aí, como eles perceberam que é muito perigoso, agora só o exército, você precisa ter uma autorização do exército para poder comprar ácido nítrico. Porque ácido nítrico, na verdade, qualquer composto que tem o grupo nitro, como esse, nitroglicerina, ele é bem propenso de ter uma função de explosivo, tá? O C4, quem joga CSGO aí, CSGO, se não me engano, o C4 também é um nitro composto, um composto orgânico com grupo nitro que tem essa propriedade de explodir. Tá? A área de explosivos é uma área à parte bem interessante. Naftaleno, o princípio ativo da naftalina também, então mata barata, tá? Então é um composto tóxico para a gente também. Só que a barata, como ela é menor, inalando uma quantidade para ela grande, né, acaba morrendo.
Xilitol, eu coloquei, está presente, ele tem um poder calorífico baixo, né? Então ele é quase que um adoçante diet. Vai estar presente em goma de mascar, pasta de dente. Tá? Coloquei adrenalina, porque alguém comentou aí adrenalina no chat. Que mais? Dietil-éter é o éter que a gente fala éter no modo geral, que dá barato, né? Deixa a gente grog. Na verdade, é esse tipo de éter aqui, o dietil-éter. Existem vários tipos de éteres diferentes, tá? O éter, ele precisa ter um oxigênio ligado a 2 carbonos. E esses 2 carbonos podem ser de qualquer tipo. Então, éter é uma função orgânica, tá? E aí, no linguajar comum, a gente fala que o cara inalou éter, é o dietil-éter, que é um dos éteres mais usados. Também é usado como solvente, mas também é usado como anestésico. Adenina, alguém colocou uma base nitrogenada presente no DNA. Esse aqui, ó. Esse aqui tem um nome chamado Propofol. Alguém colocou um fenobarbital aqui. Alguém foi longe, hein? Propofol, tá? Eu tô aqui no Propofol. Essa molécula é muito simples. Sem esses 2 bracinhos é o fenol, que a mulherada usa para fazer... Mulherada não, acho que todo mundo faz para fazer progressiva, né? É um dos componentes da progressiva. Só que ele é tóxico, pessoal. E tem gente que pode ter alergia, pode ter um choque se o fenol penetrar muito, né? Porque aqui ele penetra na pele, pode penetrar na corrente sanguínea, você pode ter uma reação, tá? Tome cuidado com o fenol. Mas esse é o Propofol. Alguém já ouviu falar do Propofol? Propofol isso aqui foi uma questão de prova da turma do quadrimestre passado. O Propofol, ele é um anestésico super potente, né? É um anestésico. É usado em anestesia, na verdade, né? Porque anestésico é qualquer coisa que te deixa diminuir um pouco a sensação de dor, né? Mas é aqueles anestésicos usados em anestesia, principalmente para processo de intubação. Tá? O processo de intubação é um processo muito punk, pessoal. Você precisa furar aqui, você precisa enfiar um tubo goela abaixo, né? E a gente teve muita gente foi entubada agora com a pandemia. Creio que algum parente, algum colega já teve que passar por isso. É um procedimento médico muito punk, pessoal. E para deixar o cara grog, né, para ele não ter... Imagina você colocar consciente um tubo na sua cabeça, você não vai conseguir, você não vai aguentar. Então você tem que dopar o cara com esse Propofol e colocar a mangueira goela abaixo, tá? E ele dá um efeito muito rápido, assim, pá! Você injetou, depois, dentro de minutos, a pessoa já fica grog, né? Já fica anestesiada. E quem é fã do Michael Jackson, acredita-se que ele morreu por overdose desse trem, que ele tomava isso aqui para dormir, tá? E acredita-se que ele teve overdose desse composto. Alguém colocou um fenobarbital. Os barbitúricos também tem um... Eu já esqueci para que serve os barbitúricos, mas ele é usado para tratamento de convulsão, sedativo, né? É um composto também bastante... Alguém colocou aqui uma bupropiona. Bupropiona, sinceramente, não sei para que serve, não. Legal. Quem colocou bupropiona? Alguém pode explicar para que serve? O menino falou no chat antidepressivo. Ah, você toma, Lívia? Legal. Quer dizer, legal não, tudo bem. Interessante, hein? Então tem muita molécula que a gente pode ficar aqui o dia inteiro, fazer um moralzinho bonitinho, tá? Ok? Eu espero que vocês tenham só um contato, né, com essa ferramenta, eu acho que é interessante. Cadê aqui o meu? Ah, tá aqui. Tá? Só para fechar, pessoal, última coisa, eu prometo. Tatuar todos esses nas costas. Nossa Senhora. Melhor tatuar a tabela periódica, né? Então, existe o uso das setas, tá, pessoal? Esse programa a gente usa muito para representar transformações. Então, é muito útil para a gente colocar esquemas de reações, que a gente fala, que é para indicar a transformação de uma molécula para outra, tá? Então, existe uma transformação, por exemplo, que você consegue transformar benzeno em ciclohexano. Tá? Você vê que ele está um pouquinho acima, você pode até embelezar aqui a reação, clicando em Clean Up Reaction, ele fica super simétrico, super bonitinho. E aí você pode escrever, por exemplo, as condições aqui para fazer a reação, alta temperatura, você pode escrever alta temperatura, alta pressão. Né? A fonte está gigantesca, né? Mas dá para colocar bastante coisa, ou você colocar depois no Word, no PowerPoint. Certo? Dá para colocar, eu mostrei já para vocês, mas só para ilustrar, eu vou colocar um esquema. Se você está num laboratório, uma disciplina de laboratório, ele pede para você desenhar a montagem experimental. Então, você pode colocar o agitador, quem não sabe, isso aqui é um agitador, né? Agita beckers e LMAs para você. Você pode colocar um becker do tamanho que você quer, você pode colocar um becker grandão, um becker pequenininho, vamos colocar um becker pequeno, colocar ele mais perto do agitador.
Aí já dá para ver que é um becker sendo agitado, tá? Dá para colocar várias outras coisas aqui de vidraria, né? Dá para colocar suporte universal e aí sim vai, tá? Ó, tem uma proveta, tá? Dá para brincar bastante com esse tudo aqui. Se vocês fizerem uma gambiarra aqui que eu expliquei, que eu mostrei hoje do copy paste, né? Vocês podem selecionar ir na outra página e colocar. Dá para colocar no Word, no Excel não, mas no PowerPoint, dá para colar direto também, tá? Então acaba aparecendo aqui. Certo? Dúvidas, pessoal? Tá? Eu sugiro vocês gravar esse link, tá? Qualquer coisa vocês podem escrever CamDrawJS, que vai aparecer o link no Google, tá? E o CamDraw, o programa, existe o software, né? Esse é o software mais JavaScript que você usa no navegador. Mas existe o software mesmo. Ele custa caro e ele tem mais ferramentas do que esse, tá? Para vocês imaginarem as possibilidades de trabalhar com esse programa. E hoje a gente só viu como desenhar estrutura em 2 dimensões. A gente vai ver daqui a algumas aulas como desenhar estrutura. Desenhar não, visualizar estruturas em 3 dimensões, que eu acho mais maneiro, tão maneiro quanto isso aqui, tá? Mas essa é a linguagem mais usada em artigos científicos, em aulas, né? As aulas que eu vou mostrar vão ter bastante estruturas usadas, desenhadas no computador. Palestras, artigos, revistas usam muito, né? Quem trabalha com design gráfico, uma vez ou outra, eles roubam essas estruturas para modelar, colocar algumas coisas no fundo, né? Desenhar, sei lá, papel de parede, figuras abstratas. Tem gente que usa bastante esse programa. Tá bom? Eu vou interromper a gravação. Próxima aula, pessoal, também vai ser algo envolvido às estruturas. A gente vai começar a falar de análise conformacional, estereoquímica. E espero contar com a presença de vocês na terça que vem, então. Tá certo? Ok, obrigada, professor. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Para você também, Giovana. Até mais. Tchau, professor. Bom final de semana. Até mais, Heloísa. O exercício é para entregar na terça que vem, pessoal. Tem um prazo lá se você clicar lá, ele fala qual que é o prazo, tá? Então não entreguem fora do prazo, senão vocês vão se complicar um pouco. Até mais, Lívio, Renato. A gente se vê.